Um projeto pioneiro tem permitido que se monitore os impactos da queimada em uma área preservada. É um estudo sobre o fogo e o que pode deixar na fauna e flora no local incendiado. Quem está à frente desta iniciativa é o Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia, que utiliza uma fazenda em Querência, no Mato Grosso, como laboratório. Vamos conhecer melhor este trabalho com Ludmila Hatz, que é pesquisadora do IPAM. Olá, seja bem-vinda, boa tarde. Fábio, muito obrigada por nos receber aqui hoje. Ludmila, a satisfação é nossa, mas é bem interessante, né? Às vezes a gente pensa no que pode talvez evitar o fogo, mas uma vez ele existindo, como a gente pode controlá-lo ou o que ele talvez traz para aquele local onde ele passou, né? Exatamente, Fábio. Com os experimentos, inclusive, nós aprendemos melhor como evitar o fogo. Então, por isso que nós compartilhamos os nossos conhecimentos com as brigadas de incêndio, com os bombeiros, tem as brigadas quilombolas das comunidades tradicionais. Então, a gente tem a oportunidade também de tentar controlar, prevenir para que não ocorra, né? E uma vez ocorrendo, o nosso experimento desde 2004, então em maio de 2004 nós fizemos um inventário total da área. Então nós sabemos cada árvore que tenha um porte, que tenha crescido até 5 centímetros de diâmetro, a altura do peito, que a gente chama. Então cada árvore que tem ali a gente sabe, a gente segue a vida delas desde 2004. Então a gente tem um inventário a cada 2 anos. Então a gente sabe quais são as espécies que sobrevivem, quais são aquelas que morrem, por que elas morrem, e infelizmente, apesar de o experimento ser apenas de fogo, nós temos outros elementos que podem degradar essa floresta, como a fragmentação, a seca e os ventos fortes que ocorrem no sudeste da Amazônia. Ludmila, só para ressaltar aqui que as imagens que estão sendo exibidas é um arquivo, né, de vários incêndios florestais que já foram registrados pela imprensa, né, por nós, e são vários locais. É apenas para mostrar também um lado destrutivo de um fogo, quando atinge uma vegetação, e a dificuldade, muitas vezes, de controlá-lo. Nesse caso, o estudo quer trazer também isso, mas nesse sentido, né, de saber, por exemplo, se aquela vegetação ela conseguiu se reestruturar, se refazer por ela mesma e de que forma isso, o que contribuiu para que ela conseguisse chegar nesse estágio, né? O experimento de fogo em si, ele acabou em 2010. Então, em 2010, nós colocamos o último fogo experimental e, desde então, a gente está acompanhando a trajetória de recuperação dessa floresta. Então, a gente olha como que os estoques de carbono mudaram desde então. Quais são as espécies que estão crescendo mais, quais são aquelas que crescem menos. E os serviços ecossistêmicos provenientes dessa floresta. Nós também fazemos um trabalho muito importante com a fauna, então, grandes mamíferos como as antas, mamíferos de médio porte, nós temos câmeras fotográficas instaladas, que são armadilhas fotográficas, uma vez que o bicho passa na frente da câmera fotografa. Então, a gente sabe quais são as espécies que estão ali. E a gente também acompanha os pássaros, os morcegos e os invertebrados, como as formigas, os cupins, os besouros, que são importantes na reconstrução dessa floresta. Muito legal. E Ludmila, 2 torres também ajudam a monitorar essa direção do vento, velocidade do vento naquela região e também de que forma eles monitoram o fluxo de carbono, né? Exatamente, Fábio. São 2 torres que elas têm um nome esquisito, mas são torres de fluxo de vórtex turbulento. O que elas fazem? Elas medem a entrada e saída de água e de carbono 20 vezes por segundo. E elas estão instaladas, uma na floresta que não foi queimada e a outra na floresta em recuperação. Então, a gente sabe, a gente está medindo de uma maneira muito fina esses serviços ecossistêmicos da floresta. Então, e aí, essas torres, elas têm vários instrumentos acessórios que tentam explicar esses fluxos. Então, por exemplo, hoje, neste momento, a gente sabe qual que é a concentração de dióxido de carbono na atmosfera no experimento.
e a gente sabe que esse fluxo ele varia ao longo do dia e a gente consegue explicar por que esse fluxo está variando. Então, é muito importante para a gente saber dos efeitos, inclusive do desmatamento no clima local. Essas torres ajudam a gente bastante a entender isso. E, Ludmila, é interessante também que vocês chamam até de laboratório a céu aberto, né? Que isso serve até de, vamos dizer assim, de experiência para que vocês, pesquisadores, cientistas, acabem trocando aquela conversa de como ali é uma área que já está sendo testada, né? Que já está sendo olhada. Então, isso traz muitas respostas e isso tem expandido para outros locais do Brasil também, né? Não só do Brasil, Fábio, como do mundo. Hoje, a Estação Experimental da Tanguro é mantida pelo Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia, o IPAM, mas também pelo Woodwell Climate Research Center, que fica nos Estados Unidos, a Universidade de Yale, também dos Estados Unidos, e o Max Planck Institute, que fica na Alemanha. E nós temos uma rede de mais de 90 pesquisadores que usam desses dados. Nós temos um programa de educação chamado Programa Solares, que nós não temos só os alunos de graduação de Biologia, Ecologia, Geografia, mas também jornalistas. Então, nós oferecemos o treinamento para jornalistas, que é muito importante para nós também, porque a gente aprende também qual que é o timing do jornalismo, como que os jornalistas precisam desses dados, né, para poder informar para o público em geral. Então, acabou formando o nosso ecossistema de aprendizado. Hoje, a Estação da Tanguro é provavelmente o experimento de longo prazo em florestas tropicais mais antigo de pesquisa contínua, mantido por uma instituição privada, que é, no caso, o IPAM. Nós temos pessoas medindo não só o que acontece na floresta queimada, mas também na agricultura e na confluência entre agricultura e floresta, todos os dias da semana, de segunda a sexta, desde maio de 2004. Então, nós estamos completando 20 anos hoje de uma imensidão de dados que começam na floresta e terminam na agricultura. Que seja um trabalho bastante duradouro ainda, aí, com mais novidades, né? Afinal de contas, a pesquisa, né, a ciência, traz muitas respostas para a gente e a gente nunca sabe quando a gente vai precisar de novos estudos lá no futuro, né? Ludmila Hatz, muito obrigado, então, pela entrevista, por trazer essas informações. Parabéns pelo trabalho aí no IPAM. Muito agradecido, uma boa tarde, boa semana. Obrigada, Fábio. Boa semana para vocês também.